Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? No devocional de hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 5, que diz o seguinte, a partir do versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Essa é uma passagem muito conhecida, principalmente na parte que vai falar a respeito dos mergulhos que Naamã dá no Rio Jordão. Mas muitas das vezes nós olhamos para esse texto e nós desprezamos uma figura de suma importância para a cura de Naamã. E essa cura, ela não está relacionada ao moço do profeta, não está relacionada ao profeta, não está relacionada a Naamã, não está relacionada ao rei, mas está relacionada à figura de uma pessoa que muitas das vezes passa despercebida quando nós lemos a história de Naamã, que é essa menina, a menina que é levada cativa para a casa de Naamã. Era costume daquela época que a nação que invadia outra nação levassem algum dos seus moradores como escravos para suas casas. Então foi isso que Naamã fez. Quando nós olhamos para a história, para aquilo que nós sabemos da mesma, a Bíblia não nos relata, mas nós conseguimos compreender que se aquela menina estava na casa de Naamã, então, com certeza, foi Naamã que trouxe ela para dentro de casa. Então vamos analisar um pouquinho da vida dessa menina, apesar da Bíblia não nos relatar muita coisa, não nos contar muita coisa de quem era, de onde era, de qual tribo era. Mas quando nós olhamos para a situação que ela está vivendo agora nesse momento, nós podemos perceber algumas informações. E dentro dessas informações, nós podemos dizer que, provavelmente, foi Naamã que destruiu a casa dessa menina. Provavelmente foi Naamã que talvez matou os seus amigos, matou os seus familiares, matou o povo da sua tribo. Talvez tenha levado outros em cativeiro, assim como fez com ela. Então, se nós olharmos para a vida dessa menina, talvez, se fosse eu ou se fosse você no lugar dela, odiaríamos Naamã pro resto das nossas vidas. Ela tinha todo o direito de olhar para Naamã e ver Naamã como um monstro. De olhar para aquele homem que acabou com a vida dela, acabou com o futuro dela, com os sonhos, com a família dela. E talvez olhar para aquele homem agora na situação que ele estava, leproso, e talvez dizer assim, isso é a mão de Deus pesando porque ele tocou no seu povo. Se nós olharmos para a realidade da igreja do século XXI, muitos cristãos de hoje teriam essa atitude. Olharia para o seu algoz e diria, isso é a mão de Deus pesando. Olharia para a pessoa que fez ela sofrer e ficaria feliz com o sofrimento dela. Mas não é isso que aquela menina faz. Muito pelo contrário, ela olha para Naamã com um olhar de respeito acima de tudo. Ela se dirige a Naamã dizendo assim, meu Senhor. E ela, ao ver a situação de Naamã, ela se compadece. Ela olha para Naamã e percebe que Naamã precisa de livramento. Ela olha para Naamã e percebe que Naamã precisa tanto quanto ela que estava vivendo em cativeiro. Então, se nós olharmos para a vida dessa menina, nós vamos perceber que ela nos dá uma grande lição de moral. E uma das principais lições que nós podemos aprender com essa menina é a lição do perdão. Perdoar as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos machucam, as pessoas que porventura possa em algum momento ter feito algum mal contra as nossas vidas. Infelizmente, a igreja do século XXI tem sofrido pela falta de perdão. Tem sofrido porque não tem conseguido perdoar as pessoas que têm feito mal. Então que nós possamos aprender com essa menina. Talvez uma menina jovem, talvez uma menina de pouca idade, talvez até certo ponto, em alguns quesitos imatura,
mas nesse aspecto ela dá show. Nesse aspecto ela mostra pra gente aquilo que nós precisamos fazer hoje. Então, que nós possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e principalmente para aquelas pessoas que em algum momento das nossas vidas nos magoou, e nós possamos olhar para elas e orar pela vida delas. Que Deus em Cristo os abençoe.